Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje vamos discutir uma regra alternativa, ou seja, uma regra da casa, que envolve descansos e cura. Então, descansos curtos, longos, poções de vida, dados de vida, cura, combate, como administrar esses recursos dos seus jogadores e personagens sem deixar a mesa demasiadamente controlada e parada e também sem deixar a mesa virar um videogame, onde os jogadores saem de combate após combate, bebendo poções enlouquecidos e fazendo descansos curtos só para recuperar dados de vida. Vamos dar uma conferida nessas alternativas. É claro que tudo isso depende do estilo de jogo da sua mesa, daquela boa conversa entre mestre e jogadores. Alguns grupos vão preferir mesas mais corridas, cheias de combate, diversos combates ao longo do dia e um descanso longo no final da noite, já inicia com combate, subindo de level rapidamente. Outras pessoas já vão preferir uma mesa onde tem mais roleplay, mais interação social, mais conversa com NPCs, viagens longas onde diversas coisas vão acontecendo. Outros ainda gostam de administrar recursos, fazer caça, preparar o acampamento, contabilizar quantas rações de viagem ainda existem, será que vai ter comida suficiente para chegar a determinado ponto? Cada grupo vai ter a sua característica. No meu ponto de vista, o ideal é termos um conjunto dessas três coisas, uma mesa que tenha combates, uma boa dose de roleplay e interação social e um bom controle de recursos, uma administração de recursos, eu diria uma mesa com um estilo meio de sobrevivência, sabe? Vocês estão nos Ermos, vocês precisam sobreviver neste ambiente. Acho que mesclar essas características torna uma mesa assim perfeita, uma mesa ideal. Não, porque nem sempre. E para criar uma mesa com essa dinâmica vai depender de diversas coisas, como acesso a recursos. Os jogadores terão dinheiro suficiente para comprar poções? Poções de cura estão acessíveis com facilidade no mundo onde eles estão? Existe a possibilidade deles fazerem descansos curtos na jornada ou eles estão em um ambiente onde não tem como parar para dormir? Quando eles forem fazer um descanso longo, eles vão preferir ficar acampado ou vão preferir ficar numa estalagem? Mas sabe quem não está fazendo descanso curto nem descanso longo? É o mercado RPG, que está no mês da Black Friday com diversas promoções e descontos. E para aproveitar todos esses descontos, use o link que está na descrição. As regras do Dungeons & Dragons 5ª edição está da seguinte forma: os jogadores podem realizar descansos curtos no decorrer de um dia e no máximo um descanso longo ao final deste dia. Em um descanso curto, que é o período de no mínimo 1 hora, onde os jogadores vão apenas fazer atividades leves, como dormir, comer, conversar, tratar ferimentos, fazer uma leitura, eles poderão se curar rolando um dado de vida e somando ao seu modificador de constituição. Eles terão direito a quantos dados de vida forem o nível deles, né? Então um jogador de 4º nível tem 4 dados de vida. E o que é um dado de vida? Dado de vida é aquele dadinho que calcula a vida do personagem que está lá na classe, tá? Então cada classe vai ter um dado de vida diferente. Por exemplo, o mago é um D6, o ladino é um D8, o guerreiro é um D10, o bárbaro é um D12. Então o ladino terá uma quantidade de dados de 8 lados proporcional ao seu nível. Se ele for de 4º nível, ele terá 4 dados de 8 lados para jogar em um descanso curto. Ele poderá jogar quantos quiser, não excedendo o máximo que ele tem, e sempre soma ao seu modificador de constituição para cada rodada de dados, né? Então o ideal seria ele rolar um, soma um modificador. Não curou o suficiente? Rola mais um, soma um modificador, e assim sucessivamente. Se o grupo fizer mais de um descanso curto ao longo do dia, os dados de vida envolvem tudo, né? Então se ele usar 2 dados de vida em um descanso curto e mais um dado de vida no outro descanso curto, vai sobrar apenas um dado de vida para ser usado posteriormente. Então, resumindo, em um descanso curto, o jogador rola um dado de vida e soma o seu modificador de constituição, não excedendo a quantidade de dados de vida que restam para ele, né? Porque ele pode já ter usado algum, e o total de dados de vida que ele tem é igual ao seu nível. E é claro, o dado de vida é o dado de vida da sua classe. Agora, um descanso longo, o personagem tem que ficar no mínimo 8 horas parado, sendo que 6 dessas tem que ser dormindo, exceto elfos, né, que dormem apenas 4 horas. E essas outras 2 horas ele só pode exercer atividades leves, como comer, dormir, conversar, fazer leitura e tratar ferimentos. No descanso longo, o personagem ele recupera toda a sua vida, 100%, fica full, cheio, contanto que ele inicie o descanso longo com pelo menos 1 ponto de vida. Então se ele tiver pelo menos 1 ponto de vida, fizer um descanso longo, ele vai ficar com o total que ele tem, não importa quanto seja.
e ele recupera metade dos seus dados de vida. Voltando ao exemplo do nosso ladino, ele é nível 4, ele tem 4 dados de vida. Ele gastou 2 dados de vida no primeiro descanso curto, 1 dado de vida no segundo descanso curto, sobrou 1 dado de vida para ele. No descanso longo, além de ter ficado completamente full a vida dele, né, o life encheu, ele vai recuperar metade dos seus dados de vida. No caso, o total é 4, ele vai recuperar 2. Tinha sobrado 1, ele está com um total de 3 dados de vida para o próximo dia de aventura. No meu ponto de vista, essa regra não permite esse equilíbrio entre sobrevivência, interação social e combate. Primeiro porque eu acho que ficar 100% curado em um descanso curto é exagerado. Dependendo com a quantidade de vida que tu ficou, digamos, tu tem 100 pontos de vida, tu ficou com 1, tu vai recuperar 99 pontos de vida. Da mesma forma que aquele outro jogador que tem 10 pontos de vida e ficou com 2, ele vai ficar cheio também. Eu acho meio forçado isso, eu não gosto muito. É mesmo? Foda-se! E o excesso de dados de vida para ficar usando pode gerar um excesso de paradas para os jogadores ficarem fazendo descanso curto e recuperar a sua vida, sabe? E já partir para o próximo combate, aquela coisa toda corrida, sabe? Para, descansa, se cura, combate. Para, descansa, cura, combate. É claro que uma regra bem simples, o mestre pode definir que são permitidos no máximo, digamos, 2 descansos curtos ao longo do dia. Um pela manhã, um pela tarde e à noite um descanso longo. Mas ainda não resolve o fato de que se curar totalmente um descanso longo, um pouco exagerado. Então, para resolver esses problemas e tentar criar essa mesa mais equilibrada, que tem combate, interação social e sobrevivência, eu criei uma regra alternativa, uma regra da casa, um homebrew. É mesmo, é? Lembrando que essa regra envolve apenas descansos curtos e seus dados de vida. Magias e outras habilidades que são afetadas por descansos curtos e longos, eu não mexi nelas, tá? Essas regras seguem iguais. Então, qual é essa regra maravilhosa que eu criei? Os jogadores têm um total de dados de vida igual ao seu nível. E eles podem usar apenas um dado de vida por descanso curto. Então, em um descanso curto, eles vão poder fazer apenas uma rolagem de dados de vida e somar o seu modificador de constituição. Em um descanso longo, eles podem usar o restante dos dados de vida que sobraram para eles. Comparando com outra regra, o número de dados de vida ficou igual, é igual ao nível do personagem. A forma de rolar os dados também é a mesma coisa. Rola o dado de vida, soma o modificador de constituição. O que nós mudamos? O número máximo de dados de vida jogados por descanso curto, que é no máximo 1. E também não alteramos a quantidade de descansos curtos que os jogadores podem fazer quantos quiser. O que nós também alteramos? Em um descanso longo, eles recuperam a quantidade de dados de vida que sobrou, mais o seu modificador de constituição, né, por rolagem de dados, e não é mais ficar 100% cheio como era antes. A outra modificação foi, no final da noite, recupera 100% dos dados de vida e não metade como era antes. E aí a regra continua da seguinte forma: essas rolagens de dados funcionam se os jogadores estiverem em um acampamento simples ou em uma taverna, uma estalagem, um dormitório, no mínimo do nível desvalido, né? Que é aquele mais baratinho que tem na tabelinha de preços, tá? E aí nós acrescentamos mais uma regrinha. Eles receberão um dado de vida extra proporcional ao nível de estalagem e refeição que fizerem acima do desvalido. Ou seja, pobre, modesto, confortável, abastado e aristocrático. Num total de no máximo 5 dados de vida, não excedendo ao total que o personagem já tem, né? Então se o personagem tem 4 dados de vida e gastou 2, sobraram 2, ele vai receber no máximo um bônus de 2 dados de vida, não importando quantos degraus acima ele fique. Nesse caso, 2 dados de vida, ele teria que ficar pelo menos em uma estalagem do tipo confortável. Quem quer rir, tem que fazer rir. E nos casos de acampamento, o mestre poderá dar dados de vida extra para os personagens, e esses são extra mesmos, tá? Não estão limitados ao máximo de dados de vida que o personagem pode ter, se os personagens fizerem melhorias no acampamento, se fizerem uma cobertura, se tirarem um bom valor numa jogada ali para preparar a comida, digamos, eles tiraram um acerto crítico, a comida ficou impecável. Tá? Eles prepararam o acampamento de forma mais confortável, com cobertura, com aquecimento, com uma barreira para parar o vento e a chuva. Então eles se esforçaram para melhorar aquela condição deles, ao invés de só ficar dormindo ao relento do lado do riacho. Então eles terão direito, a critério do mestre, tá? Frisando isso, a ter dados de vida extra. Vamos ao exemplo do nosso ladino, nível 4. O dado de vida dele é um D8 e ele tem 2 de modificador de constituição. Após o combate, o grupo fez um descanso curto, ele rolou um dado de vida e somou ao seu modificador de constituição, curando um determinado valor lá. No final da noite, eles chegaram na cidade e sobrou 3 dados de vida pro ladino usar.
Só que a vida dele está muito baixa, ele acha que talvez não seja suficiente para ele se curar 100% para o próximo dia. Então ele vai gastar um dinheiro, vai gastar umas moedas e ficar numa estalagem um pouco melhor. E aí ele vai receber um bônus de 1 dado de vida extra. Então ele voltou a rolar os 4 dados de vida dele. Então ele vai rolar os 4 dados de vida, somar o modificador de constituição, que é 2 para cada um dos dados, né? E curar a sua vida. Mas ainda assim, lembrando, né, ele pode não ficar 100%, porque se o resultado dos dados for ruim, ele pode se curar muito mal. E talvez obrigue ele a passar mais uma noite na taverna para se curar mais um pouquinho. Percebam quanto modificou a estratégia dos jogadores em relação à aventura. A administração de recursos, eles vão ter que fazer um planejamento melhor da sua jornada de combate. Essa regra pode parecer um pouco pesada para personagens de nível 1 que tem apenas 1 dado de vida, né? Então tanto faz ele fazer um descanso curto ou longo, ele vai recuperar no máximo 1 dado de vida, que é o máximo que ele tem. Mas lembrando que, é claro, os jogadores ainda têm acesso a magias de cura e poções de cura. Uma alternativa que eu uso também são poções de cura mais barata. A poção de cura padrão do Dungeons & Dragons é 2d4 mais 2 e custa 50 peças de ouro, o que pode ser bem caro para um aventureiro de nível 1. Pense na possibilidade de existir uma poção de cura rala, que cura apenas 1d4 mais 1. É aquela poção de cura do soldado que o exército dá, que é mais vagabundinha mesmo, está diluída em água, e ela custa, em vez de 50 PO, ela custa, digamos, 30 PO, 25 PO, 20 PO. Não, você está inventando! Essa regra que eu criei ela é baseada em um princípio de economia que diz o seguinte, que os agentes reagem a incentivos. Então, se nós dermos um incentivo para os jogadores jogarem melhor, eles vão jogar melhor. Então, já que os jogadores querem aquele dadinho bônus durante o seu acampamento, imagine a seguinte cena. Eles vão fazer um acampamento, enquanto o guerreiro faz a primeira vigia, o clérigo prepara uma cobertura para que eles não durmam ao relento. O ladino está fazendo a fogueira e limpando ali o acampamento para que não tenha nenhuma sujeira, nenhum galho incomodando durante o sono. O ranger foi caçar um javali e o bardo foi coletar frutas. Quando eles voltam, eles tiram um acerto crítico na jogada de cozinhar. Fica um assado excelente acompanhado com as frutas, enquanto todos comem ao som da música que o bardo está cantando. E o mesmo vale para a estalagem. O jogador chegou na cidade e não quis ficar naquela estalagem que é na beira do porto, ao lado de barril cheio de peixe estragado. Eles foram para um lugarzinho um pouco melhor, ou foram na mesma estalagem, mas compraram aquele quartinho um pouco melhor, que dá direito a uma refeição melhor. E após essa refeição generosa, eles vão dormir em um quarto confortável, com uma cama e lençóis limpos. Então, pessoal, o que vocês acham dessa regra da casa que eu criei para melhorar a interação social e os testes de sobrevivência dos jogadores? Vocês usam outra regra alternativa? Coloquem aí nos comentários para a gente fazer um bate-papo. E é claro, quem gostou deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!